Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, todos bem. Então hoje estamos preparados para mais uma aula. Vamos continuar com as galinhas e a nossa aula de quinta de flores já vai começar. Vem? Oi, gente! Então vamos aqui com mais uma ideia para nossa aula da semana. Hoje nós estamos com galinhas muito alegres e coloridas. Então, nós tivemos aquelas pinturas do galo, da galinha, né? Mas como eu disse para vocês, eu tenho que fazer um trabalho com galinhas e eu queria trazer essa ideia aqui para vocês, que eu preparei para um curso que eu dei numa igreja aqui da cidade, com mais de 20 pessoas, e aqui eu tenho tecidos coloridos. Esse aqui é um tecido, deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês verem. Tá dando pra ver? Tem um desenho. Acho que assim vê melhor, né? Contra a luz, olha. Ele tem um desenho de um arabesco. Tipo um caracolzinho. Que é esse aqui. Esse daqui já tem bolinhas, que é o poá. Esse daqui também já tem folhas e arabesco, ou parece mais folhinhas. Então a ideia era fazer uma pintura como se fosse uma aplicação, porque tem muitas pessoas que gostam de bordado e não é muito fã da pintura, ou tem aquelas ideias de pet aplique. Então, eu criei esse passo, porque o pessoal dessa igreja, eles gostam muito de bordado. E como lá, e em todos os lugares, tem muitas pessoas que são voluntárias, umas pintam, outras bordam, e outras costuram. Então, para ajudar nessa ideia dos clubes de mães, clube de gestante, os clubes que as igrejas têm, eu fui convidada para dar uma aula, de levar uma ideia para elas, para que todas pudessem colaborar. E foi uma tarde muito divertida e a gente fez... não foi esse modelo que eu trouxe para elas, foi uma galinha com ovos. Mas como a gente já fez a galinha com ovos no vídeo passado, eu resolvi trazer essa de flores. Aqui, nosso quadro aqui é Quinta de Flores, então, galinha com flores. Então, a ideia era fazer no tecido uma galinha estilizada, para que o pessoal depois pudesse fazer em volta o bordado. Aquelas que são as bordadeiras iam ficar responsável com o bordado. Pode ser feito à mão ou à máquina. Então, tinha que criar um modelo que ficasse assim, harmonioso, para elas aplicarem nos panos de prato. Então, resolvi trazer essa ideia para vocês e quem sabe aí vocês podem produzir muitas galinhas e fazer aplicação. Se não quiser fazer aplicação, pode pintar no pano de prato já direto. Então, eu criei um molde. Assim, olha aqui, elas estão nesse sentido.
Aí você pode, então ele ficou duplo, ó, você pode virar, que elas vão estar nesse outro sentido. A ideia é fazer produção. Você vai fazer muitos panos, então fazer produção, porque as igrejas e... não só as igrejas, mas aquela artesã que quiser, né, fazer jogos, essa ideia, eu acho que ela é muito... ela serve, assim, para muita coisa. Aqui, eu tenho esse papel com esse galo, que esse aqui é um galo daquela empresa Duna, que faz, Duna Atelier, que faz... acho que é da Duna, não tenho certeza. Que eles fazem muito coisas de madeira. Então eu gosto muito dessa galinha. Ou é um galho, eu acho que isso aqui ela chama de galo. E eu quero fazer no preto e branco. Porque a nossa coleção é preto e branco. E galinhas caipira. Então eu trouxe aqui, aí eu fiz o molde dele, na mão mesmo, olha, diferente. Então aqui desse lado tem ele, como ele tá aqui, ou ela. E aqui, então aqui eu fiz o galo e aqui eu fiz a galinha, com o coração. Então vamos ver o que vai sair dessa ideia que eu trouxe para vocês. Então, pessoal, aqui eu passei o risco com o lápis 6B. E aí nós temos os desenhos de dentro. Então aí você vai seguindo o desenho, copiando lá do risco. Não tenha medo de tentar. As pessoas têm medo de tentar arriscar. Mas o que importa é a gente tentar fazer esse risco. Ele não tem que ficar perfeito. Você vai seguindo mais ou menos. Isso vai ser bom porque nem todos vão ficar iguais, idênticos. Eu gosto disso, de nada ficar igual. Porque, como eu já disse em alguns vídeos, nós não somos máquina. Nós somos artesãs e fazemos trabalho manual. Então aqui eu fiz já mudei um pouco, fiz o desenho por cima da galinha. Aqui não tá, ó. Esse aqui nós vamos fazer diferente. Gosto de mudar. Gosto de nada igual. Eu tenho essa facilidade, mas nunca fiz curso de desenho. Você viu aqui, eu errei, ó. Fiz treinando, até que eu aprendi a tirar os riscos sem depender muito do carbono, da folha de seda. Então, isso é um desafio para você aí se desafiar pra gente não ficar dependente das coisas, das pessoas, e a gente adquirir a nossa liberdade. Então aqui só fiz um zigue-zague mais ou menos para fazer a asa. Olha que simples. Isso é treino, não é nada de dom, é só treino. Então eu vou deixar ela aqui pra gente acompanhar o passo. Então, esses tecidos, eles não são coloridos, como eu falei anteriormente. Eles têm coloridos, mas para fazer essa técnica, a gente tem que comprar o tecido bege,
o tecido off-white, o tecido branco. Até o amarelinho também dá, porque a gente usa bastante amarelo. Mas, eu gosto mais desse neutro, porque aí, você, depois que o desenho tá pintado, você vê bem, ó, o detalhe dele. Então, é aí que tá a beleza dessa técnica. Aqui eu tenho as cores que eu vou usar. E nós vamos naquele padrão da pintura porcelanizada, que é luzes e sombra. Nesse passo também tem a luz seca, que é uma ideia que eu gosto muito, que eu vou trazer para vocês. Então, aqui eu tenho preto, sépia, branco, amarelo, ciano natural, jacarandá, essa cor aqui é magenta, fúcsia e vinho. Tenho também amarelo ouro aqui. Eu vou tirar essas cores da paleta porque fica muita cor, pra gente poder fazer as misturas. Não vejo a hora de chegar na hora das galinhas pretas. Porque galinha preta, né? Mas vamos ver o que vai sair. Então, aqui, nós vamos acompanhar as cores que está sugerida no desenho. E depois vamos adicionar as sombras. Vou precisar também de um verde. Vou usar o verde folha. Eu uso pouco verde folha, mas eu vou usar ele hoje. Vou misturar ele um pouco com sépia. Aqui eu tenho água. Vou dar uma diluída. E um pouquinho do preto. Então, sempre trabalho as cores na paletinha. E eu não jogo essa fora. Então, vamos começar pelas folhas. Note que aqui eu já fiz diferente. Nós vamos ter uma aula exclusiva desse trabalho, só que com as flores, como se a galinha tivesse... Fui lá fazer o ninho entre as flores. Então, tudo eu acho que é imaginação e a gente traz para a pintura. Então, aqui nós temos sombra. Eu vou só descarregar essa cor aqui, porque nós vamos pegar um pincel menor. Olha como que destaca o desenho. Estão dando pra ver aí? Eu não tô vendo o que eu tô fazendo. Vou trocar de pincel, esse daqui é Tigre 815, número 6, Cerdas, Brasil. Então, o desenho eu risquei bem forte, que é para vocês poderem enxergar aí. Essa fase de preenchimento. Colocar um pouco de claridade. Na ponta sempre dou uma esfumada.
E olha, a folhinha já ficou pronta. É muito rápido. Você pode riscar vários no mesmo tecido e pintar todas as folhas. Olha, aqui eu não adicionei claridade, vamos deixar para pôr luz seca. Mesma coisa, marca ao meio, traz para fora. Faz a sombra próximo da flor. Movimentos circulares esfumando dentro do risco. É muito bom de fazer. Já fiz bastante pano aplicado. Tivemos um bazar no ano que eu dei essa aula lá na igreja, nós tivemos um bazar. E eu fiz bastante pano aplicado para venda. Essa técnica não é nova, tem várias pessoas que já fez aí na internet. Eu só adaptei para o meu jeito de pintar. E criei o meu risco, né? Porque não tem. Não tinha do jeito que eu queria, então eu criei esse risco. São 5 folhas e elas já estão prontas. Então, olha, aqui eu tenho uma mistura de cor. Se eu tivesse feito vários, eu poderia usar essa mistura e já fazer todos os outros que eu risquei. Como eu trabalho com mistura de cor, não vou perder esse verde. Vou colocar um marrom. No caso aqui, o jacarandá. E vou fazer um tom vinho. Vinho não. Um marrom mais... marrom mais seco, mais... Quando o jacarandá, ele é meio avermelhado. Aí, junto com o verde, aí ficou uma outra tonalidade. Olha o jacarandá puro. Virou um marrom. Então, com mistura de cores, você não perde tinta, você não perde, porque tudo tá caro. E quem faz pra fora tem que saber disso. Tem que saber economizar. E olha quanta cor aqui. E nós vamos precisar de sombras. Então, já que eu tenho essa sombra, vamos começar pelas cores mais escuras. Vamos aqui embaixo dessa parte dela aqui, que é amarelinha, nós vamos vir com essa sombra. Tinta pura. Só tem a água que tava no pincel. Então, ela não vai expandir. Aí, a gente vem fazendo essa sombra. E não deixa ela parada, a gente já vai esfumando. O que é esfumar? É espalhar. A gente pode dar uma
uma entrada nas penas com essa cor, porque as penas vão ser mais clarinhas. Essa minha tabuinha menor, ela fica movendo. Um pouco de vermelho. Sem tirar essa cor. Aqui no rabinho dela, as peninhas são mais avermelhadas. Nas cavidades a gente faz uma marca. E já espalha. Como esse desenho é uma estampa a laser, de um branco mais vivo, ou quando você coloca a cor, olha só que mágica, destaca a estampa. Então, a gente ficava encantada. Cada uma tinha um tecido, porque cada uma encontrou um tecido. Então, saiu galinha com poá, saiu galinha com arabesco, saiu galinha com estampadinha. E nós não vamos ter o mesmo pano igual. Quem quiser fazer igual, faz igual, mas esse grupo da igreja acabou, não tem mais. Mas porque as voluntárias, né? Infelizmente, tem umas que faleceram por causa do Covid e tantas coisas. Mas a experiência não morre. Então aqui já vou trazendo a cor junto com esse marrom. Embaixo da asinha, fazer luzes e sombra. Firmar minha tábua porque ela anda. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Eu acho que ela é muito rica, criativa. Uma ideia também muito boa que alguém deu lá na hora foi que quem pinta podia fazer os apliques para vender. Então, quem gostou da ideia e quisesse fazer vários apliques assim e vender para quem quisesse comprar, podia vender os apliques. Então, eu acho que assim é uma ideia muito boa mesmo. Espero que vocês gostem e aproveitem, façam e reproduzam bastante, porque o nosso país é muito grande, tem lugar para todos que querem trabalhar.
Olha se não é uma mágica. Então, nós estamos fazendo o desenho como ele tem que ser, vindo de lá pra cá. Primeiro galinha, depois as flores. Tudo que tá atrás. Então, você gasta pouca tinta. Descarrega tudo. Movimento circular, esfumando. Para não deixar essa cor parada, eu vou colocar um pouco do amarelo, porque a asinha é amarela. Então depois a gente não faz uma solda. Só preenchendo. Etapa de preenchimento. Vamos colocar também uma sombrinha na divisão das asinhas. Como fez aqui no rabicózinho. E observe que eu fui trabalhando as cores, olha, meio avermelhado, mais marrom. E aqui, como tem amarelo no pincel, já mais amarelado. Não tenha medo de usar nas cores. Você está estudando, isso é desenvolvimento, prática. E o corpinho dela tá preenchido. Então, aqui nós temos uma flor vermelha e uma lá mais amarelada. Então, eu vou fazer, então, aqui vermelho e mais laranja e aqui mais amarelo. Então, eu vou fazer ao contrário, eu vou fazer aqui vermelho e aqui laranja e amarelo. Vamos ver. Eu faço duas vermelhas. Vamos fazer vermelha. Então, nem lavei o pincel. Peguei só a cor pura aqui no potinho. E vou descarregar aqui perto do miolo. Essa é uma rosinha, tipo rosa silvestre, meio uma florzinha estilizada. Como tem sombras, vamos fazer um batidinho aqui, meio marrom, com esse marrom. Vamos dar um movimento aqui pra ela sobre a galinha. Vamos espalhar bem esse vermelho pra ele poder destacar a estampa. Vamos fazer uma sombra. Para destacar a pétala da flor. Nessa parte aqui da galinha.
miolo amarelo. Eu posso fazer o miolo de todas. Depois nós vamos trabalhar eles. Vamos aproveitar que estamos com o amarelo e vamos fazer essa parte aqui da cabecinha dela. Carreguei de cor. E ainda tem um pouquinho de vermelho no pincel, então vai fazer a sombra aqui essa parte da crista, da cabecinha, sei lá. E a gente vem espalhando a cor. O biquinho é amarelo também. Destaca o desenho, porque depois nós vamos fazer o risco dele, depois nós vamos fazer uma sombrinha. Então, você aprende a usar cores puras e também luzes e sombra. Isso que eu acho que é muito bom para quem tá começando na arte da pintura. A asinha aqui também é amarelo, então nós vamos vir com o amarelo, preenchendo somente de fora para dentro, pode ser de dentro para fora. E eu vou colocar essa sombra que eu coloquei aqui. Para as divisões. Tirei um pouco o excesso e esfumo. Com a cor escura podemos realçar aqui onde vai ser as sombras mais intensas. A gente vem, olha, já tá uma camada mais seca, a gente dá mais profundidade. E aí você vai vendo surgir uma galinha caipira bem alegre. Vamos vir com o vermelho. Se achar que isso aqui tá muito grande, pode diminuir. Mas se você for fazer o caseado, quanto menor, mais trabalhoso. Muitas curvas. Na mão não é tão, mas na máquina é mais difícil, um pouquinho mais complexo. Mas faz também. Agora vamos trabalhar o miolo. Vamos fazer essa também vermelha.
Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, aqueles que estão novos chegando. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Deixe os seus comentários, as suas sugestões, eu estou anotando para as nossas dicas de ateliê. Para as nossas próximas aulas eu leio os comentários, anoto. Quem puder curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Eu agradeço muito. Isso daqui eu vou fazer mais laranja. Sem lavar o pincel. Não se preocupem que essa fase de preenchimento parece que vai ficando tudo igual, mas depois vamos destacar com as luzes e sombra. Fiquem aí até o final, porque eu vou dar uma dica na hora de recortar. Aqui a barbelinha é vermelha também. Como se fosse um coraçãozinho de cabeça para baixo. Bom, então agora nós vamos... Eu vou limpar minha paleta, vou deixar assim, que aí ela vai dando uma secada. E já continuamos. Aí, gente, voltei. Deixei secar um pouco. E fiz algumas sombras e luzes aqui pra vocês verem, olha. Como que ressalta dá volume, olha, nas penas estilizadas, né? Aqui na florzinha. Aqui também acabei de fazer. Aqui na cabecinha, olha que beleza que fica, eu gostei. A gente consegue com a sombra e depois a luz dar o volume. Mas eu deixei essa parte aqui pra gente fazer junto, pra vocês verem como que é. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu tô achando essas aulas muito longas. Às vezes as pessoas nem assistem, porque é muito longo, né? Então os vídeos estão muito longos e compridos. Mas em tempo real, às vezes é complexo. Então vamos... Aqui eu coloquei um pouco de preto, com essa sujeirinha de marrom. Marrom não, de jacarandá que tava aqui. E vou fazer umas sombras aqui embaixo dessas peninhas mais amarelas. Porque isso vai levantar mais ainda. Sempre que a gente colocar essas sombras, a gente dá uma esfumada. Pra tinta não ficar parada. Olha a diferença daqui e daqui. Então esse é o movimento de luzes e sombras que vai criando. Que remete à pintura porcelanizada, né? Que é o meu trabalho. Mas a gente adapta para outras técnicas também. Então, todas essas partes mais escuras a gente vai realçar com a sombra, que
sombra seca. Aqui na mão dela que tá na outra asa que tá pro outro lado. E deixei o bico pra fazer com vocês porque ele é também de luz e sombra e ele é bem trabalhado. Aqui eu coloquei acrescentei um pouco de vermelho a essa sombra que tá aqui no prato. Então, nós vamos colocar aqui nessa parte da barbelinha. Eu chamo de barbela isso aqui, não sei como que, da onde que eu tirei esse nome. Mas... aí nós vamos aproximar bem um pouquinho do bico. Porque ela sai bem debaixo do biquinho. Nossa galinha tá de frente, tá olhando de frente. Vou dar uma reforçada no amarelo do bico. Nessa hora, vale usar pincéis menores. Eu vou fazer um contorninho aqui no bico. Pra dar volume. Finalização sempre com paciência, como eu sempre falo. Por isso que quando você faz de várias, por isso que dizem, eu fiz um curso uma vez numa mega artesanal, e a professora falou uma coisa muito importante. Ela falou assim, você que é artesã, você não vai fazer uma peça. Você não pode perder o tempo de fazer uma única peça. Você tem que colocar vários na mesa. Se for costura, se for pintura. Você vai cortar várias peças. Aqui o olho, a gente preenche de preto inteiro. Depois a gente trabalha ele. Você vai colocar várias peças na mesa, você vai fazer tudo, todos os passos. No final, você terá, vamos supor que você fez, vamos colocar o mínimo, 5. Você riscou 5 galinhas. No final, você vai ter 5 galinhas costuradas, pintadas. Agora, se você fizer uma, você trabalhou aquele dia inteiro e fez uma. Agora, se você ficar 2 dias, eu acho que 2 dias é muito, e você fizer 5, olha o quanto que você produziu. Então, quem é artesã tem que pensar sempre nisso. Nunca fazer um. Por muito tempo eu fiquei fazendo um. Aí nessa mega eu fui assistir essa palestra. E essa artesã falou isso. Eu fiquei encantada com isso. Eu falei, nossa, como que a gente precisa
ouvir o outro que tem mais experiência. Às vezes a gente não dá muito crédito para quem já passou por isso. Então, quando vocês forem fazer, não faça um. Claro que quem está iniciando tem que começar por um. Mas quem já é artesã e gostou da dica, faça várias. No final do dia você vai ter 5 panos de copa. Outra ideia também muito legal é você fazer e vender como aplicação para as pessoas. Então, espero que vocês estejam gostando dessa dica. Aproveitem. Pode ser abóboras. Abóboras fica muito lindo. Agora, aqui na flor eu quero dar uma dica. A gente vai fazer o miolo, batidinho assim. E são 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Dessas 5 pétalas, cada meio delas, a gente vai fazer uma cavidade com uma sombra. Isso vai dar mais volume para elas. Como se fossem uns raios, uma aranha. Perto das dobras também. O pincel está seco. Dá até para ouvir o barulho. Vamos bater umas sementinhas no miolinho com sépia. Pode ser o jacarandá puro também. Preto eu acho que fica muito forte. Mas quem gostar. Aí aqui um pouquinho, uma meia lua. Depois a gente vem com amarelo, ouro e branco para iluminar. É quase a mesma coisa do miolo da rosinha silvestre. Aqui eu coloquei, olha. E aqui eu deixei para colocar para vocês verem. Sai assim um pouco com os pinguinhos. Depois vem com um amarelo e um branquinho. Pode ser siena também. Porque siena natural não é um amarelo muito regalado. Mais queimado. Faz o pólen. Nas escuras aparecem mais, na mais clara vai aparecer menos. Com o pincel seco, sempre seco. Olha, agora eu peguei branco. Pode pegar um pouquinho do amarelo também, que o branco é a finalização. Aí a gente vem nesses raios aqui, colocando luz. Como o pincel tá muito carregado aqui, ó, ficou mais. Mas não tem importância. Você vem colocando, dá uma espalhada. Olha como que já fica diferente. Quando no início fica parecendo pintura de criança, que é tudo chapado. Depois vai ganhando forma. Eu vou
colocar um contorno. Essa é uma técnica muito utilizada na pintura country, em madeira. Mas tem uma artista americana que faz o country no tecido, que eu amo, que é maravilhoso. Eu não sei o nome dela. Mas ela faz uns bonecos, umas bonecas. Aí ela faz umas coisas muito lindas no tecido. Eu achei ela lá no Pinterest. Ela pinta os bonecos de tecido. Ela faz os bonecos e depois pinta o corpo. É lindo. Então, assim está a nossa galinha. Agora eu vou... Opa! O pincel tá com preto. Coloca e espalha, porque senão fica. O preto é bem mais profundo, olha. Mas também é bonito, ressalta muito. Então, eu ia dar uma dica pra vocês no final, que é, na hora de recortar, porque se você for fazer a aplicação como aqui eu não passei, ó, deixei pra vocês verem. Quando for recortar, a gente pode passar uma cola pano ou termolina, só aqui na beiradinha, bem pouquinho, só uma demão, pra ela não desfiar. Mas esse daqui, eu vou colocar ele num termocolante e vou recortar bem de levinho, fazer mais um recorte aqui. E tem uma outra técnica também, que para fazer a aplicação, quem não quer usar o termocolante pode passar uma cola para tecido, que ela não é muito grossa, ela não deixa muito duro, porque na hora que você for costurar, você precisa de que esteja maleável, senão a agulha não entra, dá um pouco de trabalho. Na máquina não tem importância, porque a máquina vai, né? Mas na mão dá. Então, com o termocolante, você vai recortar, coloca em cima e recorta. Não tem aquela parte de você fazer igual o pessoal do patchwork que fica ao contrário. Aqui já vai ficar certo. Você vai recortar ele no termocolante, tirar aquela película, pôr no tecido, na onde você quer, e costurar. Bem fácil. Então, tem alguns tecidos que desfiam um pouco, tem outros que não. Depende do fio, né? Do como vai ser feito. Então, essa é a dica. Aqui, se você estiver fazendo direto no pano de copa, não tem problema. Eu vou fazer uma no pano, para vocês verem como que fica também, muito maravilhoso. Só que aí não vai ter o efeito desse trabalhado, né? Mas a gente pode pôr. Então, aqui agora, nas peninhas, eu dei uma leve diluída aqui no amarelo, com um pouco de branco. Sem exagerar muito para não tirar a sombra, quero pôr uns raios, como se fossem as peninhas, para dar movimento. Com a tinta muito dura, muito pura, não dá.
Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É um passo muito rico. Eu ainda não vi ninguém ensinando isso. Uma aula gratuita muito boa. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, aproveitem. Façam muito galinha, abóboras com essa técnica. Para quem gosta de mais country, aquelas vaquinha com melancia, também fica lindo. Tem umas vaquinhas com melancia que o pessoal pinta aí que fica muito lindo nessa técnica. Pintura porcelanizada com um estilo mais country, mais campestre. Luzes e sombras. Agora a gente vai trabalhar o olhinho. E já estamos chegando no final da nossa aula. Quero agradecer a todos vocês que estão aí. Uma feliz quinta de flores para todos. Uma semana muito iluminada. Final de semana aí que vem chegando iluminado, né? Que a semana já tá indo embora. Procurando um pincel filete. Então, o olhinho é uma meia lua aqui embaixo. A tinta não está totalmente seca, por isso que tem que fazer nesse passo. Outra aqui do outro lado. Coloca o branquinho e dá uma esfumada nele. Aí a gente vem com uma bolinha lá em cima. E uma bolinha mais para baixo. Uma bolinha lá em cima. E uma bolinha mais para baixo. Eu vou diluir o preto um pouquinho. Vou ter cuidado na diluição do preto, porque ele às vezes expande e borra. Igual aquele povo que passa rímel e chora depois. Fazer uma sobrancelha. Galinha chique, galinha fina. Vai pra festa, agora é época de arraial. O branco aqui a gente pode sempre dar mais uma iluminada. Nessa daqui ficou um pouquinho mais forte aqui embaixo. Sempre curvadinho. Muito obrigada a todos. Curtem, comentem, compartilhem. E vamos colorir o nosso mundo com pintura porcelanizada. Uma técnica muito rica de luzes e sombras.
que nós podemos adaptar para vários estilos, em tela, tecido, madeira. Aqui nos encontros também podemos colocar uma luz. E aí está, pessoal. A nossa galinha de hoje. Vou estar aqui para vocês verem mais pertinho. Um beijo grande. E é isso aí. Até mais.